Agora para o Fórum de Curitiba, onde informações chegam nesse momento ao vivo. Douglas Bandeira chega aqui no Tribuna da Massa para contar detalhes hoje, mais novidades. O que temos aí de novo, Douglas? Boa tarde. Boa tarde para você, Robson. Boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui no Fórum de São José dos Pinhais. São José, região metropolitana de Curitiba. Até agora foram ouvidas 5 testemunhas nesta manhã e ao todo já são 41 pessoas ouvidas diante dos advogados, diante da juíza, a doutora Luciane. E cabe aqui a gente destacar algumas pessoas que falaram nessa manhã. A primeira pessoa que eu vou destacar é a dona Gessi Rodrigues. Ela é mãe do Edson Brits. Ela entrou desde a primeira fala dela muito emocionada e é evidente que defendeu a família Brits, defendeu a Alana, a Cristiana, o próprio genro, disse que a Alana e a Cristiana são verdadeiras vítimas dessa história e afirmou também que o Edson Brits não ganhou a vida diante do crime conforme vem sendo noticiado nos últimos meses. Ela disse, palavras dela, que o Edson Brits sempre foi uma pessoa honesta e só cometeu esse crime por conta de uma atitude do jogador Daniel. No meio dessa testemunha, no meio desse relato que ela deu diante dos advogados e da juíza, ela criticou bastante o jogador Daniel. E nós tivemos ali um momento em que todos ficaram muito emocionados também, Robson, o Edson Brits, a Cristiana e a Alana, porque ela disse que está tomando conta, evidentemente, da neta Amanda, filha mais nova do casal, e a Amanda está dormindo abraçada a um agasalho do pai, do Edson Brits. Portanto, todos ficaram bastante emocionados nesse momento. Agora, outro depoimento que nós tivemos também é relacionado a Evelyn Peruso. Nós tivemos aqui duas pessoas ligadas a Evelyn Peruso e para ajudar a contar essa história eu convidei aqui o doutor Zagorel. O doutor está defendendo a Evelyn Peruso nesse caso e só para informar vocês qual é a relação da Evelyn Peruso, ela estava na casa no dia do crime, presenciou as agressões para o jogador Daniel e aí ela acabou sendo indiciada porque ela, segundo esse indiciamento que fizeram para ela, ela ajudou ali a disfarçar o cenário do crime. E doutor, hoje os questionamentos feitos para ela, com relação a esse envolvimento dela, foi para tentar, de alguma forma, livrar a culpa dela nessa história, né? Primeiro, boa tarde, seja bem-vindo. Primeiro, boa tarde, Robson. Veja, o depoimento, né, primeiramente, nós temos ainda outros relatos, né? Nós temos o depoimento aí do escrivão de polícia, que vai ser dado após o almoço, após o intervalo, mas o depoimento da mãe foi para ratificar algumas situações que aconteceram durante a investigação, durante o inquérito e também na fase de instrução. A Evelyn contou para sua mãe tudo aquilo que ela viu, né? Quando a Evelyn é chamada para depor na delegacia, quatro aqui dos outros 6 réus, né, já tinham feito o seu relato na delegacia, ou seja, já tinham ido na delegacia, já tinham falado aquilo, o que aconteceu. O que chama a atenção é que, né, nós temos 7 réus aqui, dos 7 réus, 5 haviam falado taxativamente que os irmãos Porcotti, um dos irmãos Porcotti, o Eduardo Porcotti, participou ativamente das agressões ao jogador Daniel. Pois bem, quando a Evelyn é ouvida, e ela é chamada na delegacia para ser ouvida, não havia juntado de procuração, ou seja, a Evelyn, nem tampouco nós advogados, eu acompanhei ela, nós não sabíamos aquilo que havia sido relatado no inquérito. E a Evelyn foi lá para contar tudo aquilo que havia acontecido. Ela contou que o jogador foi agredido, ela contou que o jogador foi levado embora, depois o jogador foi trazido, né? Pois bem, ela fala que um dos agressores foi a figura do Eduardo Porcotti. E ela é a 5ª pessoa de 7 a falar que o Eduardo Porcotti participou. Eduardo Porcotti, que para revisar não está aqui, não está sendo ouvido. Deveria estar. Tá? O Eduardo Porcotti foi indiciado pelo delegado de polícia, mas não foi denunciado pelo Ministério Público, né? O Eduardo Porcotti, então, quando voltam da situação, espancam o jogador, depois voltam, né? O Edson Brits revela, conta, né? Fala, olha, acabei matando o cara. O Edson Brits fala. Essa menina, essa jovem, a Evelyn, com 19 anos, 18 para 19 anos, já estava chorando, muito assustada com a cena de espancamento, de agressão, e ela fica na casa porque foi determinado por ele que ela ficasse, ela fica, e daí ele conta, fala, olha, matei, e agora eu quero que você me ajude, a você não, todas as pessoas que estavam ali, ele determina que as pessoas ajudassem ele a limpar a sujidade. E obviamente, uma menina, tendo visto o que ela viu, tendo a pessoa contado o que ela fez, naquele cenário, ela faz, né? Ela fez, mas não uma vontade livre, uma vontade viciada. E ela faz, né? Pois bem, na sequência, né, então veja, essa imputação foi a da fraude processual. E a corrupção de menores foi porque tinha uma menor ali, essa menor participou da limpeza. Só que não foi a menor. Não foi a Evelyn que determinou que a menor a limpasse. Obviamente que não, a Evelyn nem conhecia, nem sabia que era menor de idade, né?
E acabou, infelizmente, ela acabou sendo envolvida nessa situação. Então, só para explicar, doutor, a gente vai precisar devolver para o Robson. A Evelyn Peruso, além disso, ela foi ameaçada também após o depoimento dela na delegacia. Então, hoje, agora para as 3, agora depois da 1h, agora a partir das 13 horas, outras 3 testemunhas serão ouvidas, tá? O escrivão da polícia, a mãe do Edson Brites e o nosso apresentador do Tribunal da Massa aqui de Curitiba, Eliandro Passaia. Portanto, hoje talvez encerra a segunda fase do caso Daniel Edson Brites aqui no Fórum de São José dos Pinhais. Aí, posteriormente, será marcada uma nova data para que finalmente a família Brites se justifique diante da juíza. Muito obrigado, Douglas.